Glória a Deus. Shalom, igreja. Paz e graça. Que bom revê-los firme e forte. Vou dar uma organizada aqui, que de vez em quando essas parafernálias aqui, elas ajudam, de vez em quando atrapalham. Hoje eu briguei um pouco com ele, e é até engraçado, porque talvez é tema da pregação, e eu fiquei um pouco, comecei a brigar com ele aqui, né? Parece que ele não se acerta aqui comigo hoje. Quero convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias comigo no livro de Jeremias. Jeremias. Vai lá no capítulo 18. Obrigado, pastor. Vai lá no capítulo 18. Nós vamos ler 6 versículos apenas. Jeremias, lá depois do profeta Isaías, tem Jeremias. Jeremias foi um profeta de Deus que trouxe uma mensagem nada agradável para o povo 600 anos antes de Jesus Cristo. 600 anos, Deus escolhe Jeremias e, através dele, traz uma mensagem. E essa mensagem, ela nem sempre é agradável. Por isso, é nossa oração que essa mensagem de hoje nos edifique, nos exorte, nos console e também nos ajude em nosso crescimento espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, do verso 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim, Jeremias, a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém? Essa é uma mensagem direcionada para os vasos de Deus. Essa própria introdução que o pastor acabou fazendo, não é? De um culto de adoração ao Senhor, ele pode ser maravilhoso aos olhos do homem. Mas às vezes, aos olhos do Senhor, essa adoração de nada valeu. E aí, a gente se pergunta: como? Nós fizemos o nosso melhor. E, aliás, esse é um tema desse ano. Nós sempre podemos fazer melhor. No entanto, algumas coisinhas, elas parecem que vão nos atrapalhando, ou vão não nos ajudando em alguma coisa. Um culto de adoração ao Senhor, onde a expressão máxima é aquilo que eu me disponho para a obra de Deus, e o resultado é um resultado de moedinha. O negócio está complicado. E aí, refletindo um pouco ali agora, a mensagem já estava pronta. Essa mensagem eu recebi durante a transição do ano,
para colocar no planejamento de 2017. E domingo passado eu estava ali adorando um vaso que estava aqui, usado por Deus, e eu ali estava pedindo uma confirmação. Senhor, essa palavra veio para mim. É essa que o Senhor quer que eu partilhe com a igreja, com o corpo de Cristo, com a casa de Israel? Porque eu estava ali pedindo a confirmação, e o vaso de Deus sendo usado aqui, e ele lê essa passagem. Quem estava aqui domingo, se lembrar, essa passagem foi lida aqui, e é interessante, porque quando a gente vai olhar Jeremias, se a gente for buscar uma tradução desse nome, né, a gente vai achar Jeová é grande, mas eu particularmente gostei de uma aqui, que é Jeová se levanta. Qual que é o pano de fundo aqui? O pano de fundo é que o povo estava pecando contra o Senhor. Então, Deus, ele vai se levantar. E para Deus se levantar, ele precisa de alguém na terra. Ele precisa de vasos de Deus. E olha só como que é. Olha que está em Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Daniel Hilton está chegando, no ventre, ele já conheceu. Antes que saísse da madre, ele não nasceu ainda, está nascendo. Te santifiquei, e as nações te dei por profeta. No caso de Jeremias, que ministério que ele está exercendo? O de profeta. Mas você pode ser o apóstolo, aquele que planta as igrejas. Você pode ser o pastor, aquele que pastoreia as ovelhas. Você pode ser o evangelista, aquele que vai apregoar as boas novas. Você pode ser o mestre, um doutor, aquele que vai ensinar a palavra de Deus. Ouça, é desde o ventre. Daniel Hilton está chegando. E um desses ministérios, ele será designado por Deus. Amém? Então, desde o ventre, ele já conhecia. E olha só, os vasos de Deus, eles são santificados. São santificados. E para que eles são santificados? Porque eles vão ser enviados para nações. Ouça, você veio para essa terra. Os motivos, Deus te colocou qualquer um. Em geral, era por falta disso aqui, ó. Grana. Eu e você, talvez estávamos quebrados lá. E aí alguém diz, vai para o Japão. Aí tu olha assim, bem simples, simploriamente, e diz, vou lá para o Japão. Vou ganhar dinheiro lá. É ou não é? Vou ganhar dinheiro. Vou ficar rico na terra. Sol nascente. Essa é a motivação que ele traz todo mundo. Ouça, você veio como missionário. Você veio como vaso de Deus. Você veio fazer um trabalho. E aí hoje nós vamos estar entendendo por que acontecem algumas coisinhas. Hoje nós estamos vendo que todos serão utilizados em alguma coisa. Certa vez eu estava na igreja, estava ali no cantinho, como vocês, ouvindo a pregação, e o pregador aqui, ele fala assim, quer pregar? E eu queria pregar. Quer pregar? E eu queria pregar. Não falei em voz alta, mas eu quero pregar. Então, começa a lavar o banheiro. Lavar o banheiro, eu quero pregar. Lavar o banheiro, esse pastor está louco. E aí então começa o nosso entendimento. Pregar faz parte do culto, mas antes de pregar tinha o louvor. Antes do louvor tinha a oportunidade de você
adorar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas, com sua primícia. Antes teve alguém que limpou isso aqui. Antes teve alguém que organizou as cadeiras. Antes os levitas vieram aqui, oraram, intercederam e ensaiaram. Antes alguém limpou os banheiros para receber os convidados de Deus. Antes alguém estava lá na recepção externa, nesse frio, recebendo cada um. Tudo isso vai construindo o quê? O culto. O culto. Mas para quê? Sempre tem algo maior. Tudo que nós fazemos é sempre para algo maior. Deus está trabalhando, Deus está constantemente ao nosso redor. Nós simplesmente não ouvimos, nem reconhecemos. Mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Independente se eu e você entendemos que somos vasos de Deus. Entendemos que precisamos fazer algo. E nessa passagem, não é? Então, concluindo a introdução, ser um vaso de Deus faz parte dos planos de Deus para cada um de nós. Amém? Reconhecendo ou não reconhecendo, aceitando ou não aceitando, os planos de Deus estão aí. Amém? E aí a primeira coisa que a gente vai, quando abre esse texto, eu chamei aqui de nossa capacidade de entender a obediência. Ele diz assim: levanta-te. Vocês estão de pé. Se eu falar levanta-te, quem entendeu vai ficar de pé. Mas eu posso ficar de pé e ficar quietinho. Aí estou de pé. Você mandou ficar de pé, estou de pé. Então, como é que é esse levante-se? Como é que é esse levante-se? Esse levante-se, nós vamos usar um outro vaso de Deus chamado Josué. Olha só, Deus nunca tinha falado com Josué. Só que aí acontece o quê? Moisés morre. Porque o vaso Moisés, ele foi usado. Qual é a função dele? Liberta o povo, tira lá do Egito e traz até aqui. Daí Deus diz: você não vai, você vai ficar. Moisés morre. E aí então a primeira vez que Deus vai falar com o outro vaso de Deus, Josué, até então nunca tinha falado, a primeira palavra que ele fala para Josué: levanta-te. Levanta-te, Josué. Aí Josué está ouvindo. Levanta-te. Levante-se. Só que não é só se levantar. Além de levantar, você tem que dispor-se. Além de dispor, você vai ter que se esforçar. E além de tudo isso, você vai ter que ter bom ânimo. Bom ânimo. E além de tudo isso, você, como Moisés, você vai ter que cumprir os meus mandamentos. Medita nesta palavra de dia e de noite. Siga elas. E para que você faz tudo isso? Aí diz lá a palavra. Se você ler Josué, você vai ver. Diz lá: para que tudo vá bem. Para que tudo vá bem. E aí ele completa: e eu serei contigo todos os dias da sua vida. No entendimento raso, a gente pode entender que todos os dias da minha vida é aqui na vida terrena. Pô, mas aí, Senhor, é muito pouco. Eu andei fazendo uma pesquisa. Você sabe quem que é o homem mais velho na Terra hoje? Está lá no Guinness Book. Sabe? Quem sabe? Chama-se Israel, olha que nome, Israel Cristal. Ele tem 113 indo para 114 anos. É o homem reconhecido como o homem mais velho da Terra. E aí, 113 para 114 anos. E aí alguém, sempre tem alguém, né? Então, qual é o segredo da longevidade, senhor Israel? Aí ele diz: bom,
O segredo da longevidade, eu não sei não, né? Mas deve ser alguma coisa lá de cima. E isso aí é um mistério. Talvez nós nunca vamos ficar sabendo por quê. Mas olha uma coisa, para que eu estou falando tudo isso? Estou falando que qual é, então, a nossa expectativa de vida na Terra? Qual será? Eu vou só fazer uma média. A Bíblia diz, se chegarmos aos 70, aos 80, sobra enfado e canseira. Uma pessoa que eu estou lá discipulando, ela perguntou, o que é enfado mesmo? Ah, enfado. Enfado é você estar de saco cheio de tudo. Você chega nessa idade, né? Acho que você já está de saco cheio. Como eu não cheguei ainda, estou longe de chegar, ela deu risada. Ela olhou para mim, está longe de chegar? É, estou longe. Mas, olha só, vou ficar na média. Se a nossa expectativa de vida for só 75 anos, para alguns está chegando bem rápido. Até para o menorzinho, deixa eu ver, quem é o menorzinho aqui? Sua filha tem quantos anos? 1 ano. Até para ela, 1 ano. 75 é pouco. É pouco. E aí eu fui pesquisar mais ainda. 75 anos? Será? 75? Será que Deus está falando então? Serei contigo todos os dias da sua vida até esse dia, 75 anos? Eu fiquei pensando. É mesmo, Senhor? É muito pouco? 75? Eu já estou quase lá. Mais um pouquinho. Um tirinho já cheguei em 75 e eu estou querendo viver até mais que esse Israel cristal. Essa é a minha oração. Se vou ou não, é Deus que vai dizer. Mas eu tenho um preceito. Estou vivendo um dia de cada vez. Aleluias! Todo dia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Levantei. Estou vivo. Estou vivo. Aleluias! Então, tudo isso vai nos mostrando que nós precisamos entender que quando ele diz por todos os dias da vida, não é só nesse curtinho de tempo. É para sempre. É para sempre. Eternamente. Serei contigo todos os dias, para todo sempre. Aí melhora. Não melhora? Aí o entendimento melhora. Aí você fala, nossa, então vale a pena lutar pela vida eterna? Porque aí que começa um fio bem tênue. Aqui eu estou vendo a maior parte já de cristãos. A maior parte de pessoas que já se converteram. A maior parte de pessoas que um dia reconheceram o quão miserável é e aceitaram a pregação. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jeremias, cansado, né, irmão? Gambateou até que horas ontem? Está vendo que o irmão está cansado. Então, força de Jesus, saúde e força. Shalom para ti. Então, nós começamos a entender que, puxa, então o negócio é pensar na vida eterna. O negócio é pensar na vida eterna. Então, eu começo então a pensar que eu preciso me levantar com disposição e preciso agradecer por isso, preciso me esforçar, preciso fazer alguma coisa. E aí, o que é que eu vou fazer? Então eu vou procurar os meus afazeres. Bom, então, vou ler alguma coisa. Aí, em vez de eu pegar esse manual aqui, eu pego um outro manualzinho que a gente acostumou, está sempre com ele, eu até me esqueci, ontem esqueci no caixá. E aí, então, fiquei um dia sem ele. Olha que maravilha. Um dia sem ele. Um dia sem Facebook. Um dia sem mensagem.
um dia sem ver nada, ninguém me passando nada. Falei, que maravilha. Hoje eu meditei o dia inteiro. Por que será? Hoje eu fiquei o dia inteiro com esse aqui. Não tinha outro, então fiquei com esse. E fiquei meditando o dia inteiro nele. Então, e aí me veio o seguinte, que o vaso de Deus, ele tem uma composição. E qual que é essa composição? Ele tem espírito, ele tem alma, leia-se mente também, e tem corpo físico. Não é? Então, se você é vaso de Deus, você tem espírito, você tem alma e você tem corpo. E aí é que começa então a nossa historinha aqui. Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Depois você lê lá. Então, irrepreensivelmente. Mas aí, Senhor, aí a gente vai ficando assim. Ó. Eu fiquei assim. Irrepreensivelmente. Calma, meu filho. Calma. Vamos por partes. Vamos por partes. Olha, isso aqui é uma batalha diária que eu e você vamos ter. Existe uma batalha que a gente não vê entre o espírito, entre a alma e entre o corpo. E essa batalha é uma batalha invisível, nós não vemos. Mas ela existe em todos os momentos. Em todos os momentos nós estamos travando essa batalha. E o vaso de Deus não é diferente. Para você ver, o vaso de Deus lá na sarça. Imagine, eu e você lá na sarça. Então, a sarça lá está representando, aquele fogo está representando Deus, e ele está falando com o vaso de Deus chamado Moisés. E ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele fala. E aí, o que o vaso fala? Eu, Senhor, eu vou libertar o povo, eu vou ter que ter essa trabalheira toda. Senhor, misericórdia, eu não, eu sou gago, eu não posso. E aí começa então a nosso entendimento. A Bíblia diz que o Senhor irou com Moisés. Esses dias eu estou lá ministrando um casal, e eles são um casal irado. Você conhece alguém assim? Um casal irado? Irado no sentido assim, um parece que quer matar o outro. Eles são um casal. Não é melhor então a gente fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vou dar uma arma para você, uma bala. E outra arma para você, uma bala. E vamos fazer, de que distância você consegue acertar? Vamos chegar bem pertinho. Bem pertinho, bem pertinho. Essa distância consegue? Talvez. Então vamos atirar? É uma bala. Você tem a oportunidade. Casal irado. E aí eu perguntei para ela, mas por que vocês estão tão irados assim? Por que vocês são tão irados assim? Por quê? Vocês dizem que se amam. E esse amor, então, é assim, soca ali, soca aqui, e eles vão nas vias de fato. Você já viu um casal assim? Será que você já viu um casal assim? Um casal que sai até nas vias de fato e dizem que se amam. Eu falei, Jesus, misericórdia. E aí eu estou contando essa história, mas não é melhor vocês, já que o tempo é tão pequeno, eu projetei 75 anos, vocês estão quase lá. 75, não é melhor vocês darem uma trégua aí e começar a trocar?
Hoje eu fiz uma coisa interessante. Hoje minha esposa veio falar bom dia, eu falei bom dia, vem cá, me dá um abraço. Dei um abraço nela, falei, não, vou dar um beijo também, dei um beijo, tirei uma lasquinha legal hoje. Entendeu? Tirei uma lasquinha legal, né? Então, administração, olha só, Deus está ministrando o vaso de Deus, não é? E daí, então, depois de tudo isso, ele fala assim para você, ó, desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Aí Deus está aliviando, hein? Que Moisés, ele mandou subir o Monte Santo. Subir e descer, o que você acha mais fácil? Acho que descer é mais fácil, né? Então Deus aliviou. Ele falou para nós, vaso de Deus, desce a casa do oleiro. Ok. Então, tudo isso aqui está no entendimento que eu preciso me levantar, com todas as prerrogativas de levantar, e preciso fazer algo. Eu preciso descer e ir até a casa do oleiro. E aí, a hora que eu desço, vou lá na casa do oleiro, né? E aí ele diz assim, e quando você chegar lá, eu te farei ouvir a minha palavra. Aí, vou contar um segredinho para vocês. Quando vocês estiverem conversando comigo, vocês estão conversando comigo, e eu estou falando para vocês assim, estou te escutando, esquece. Eu não disse para vocês que eu estou ouvindo, eu estou escutando. Muitas vezes, a minha esposa quer conversar comigo, eu digo para ela, estou te escutando. E ela está falando. Está gastando o verbo lá. Está falando. E eu estou só escutando. Eu não estou entendendo o que você está falando. Ouvir e escutar é diferente. Quer ver? Outro vaso de Deus, jovem ainda, chamado Samuel. Ele tem a primeira experiência em ouvir, não escutar. Então, já se preparando para deitar, jovem Samuel está sob a tutela do sacerdote Eli que está cuidando do jovem Samuel, e aí então, eles vão lá, imagine o Eli já se preparando para dormir, não é? É igual eu lá. Se eu me preparei para dormir, não vem não. Toca esse queitai, toca o telefone, o que for, não vem, já estou preparado para deitar. Então Eli deveria ser assim também. Ele está lá, e aí o jovem Samuel, quando se deita, ele escuta alguém chamar. Samuel, Samuel! E ele, olha só, o levantar do jovem Samuel, ele salta, sai correndo, e diz, eis-me aqui, Senhor, por que me chamastes? E quem que é o interlocutor? O sacerdote Eli. Aí o Eli deve ter olhado para o menino, conjectura minha. Moleque, não te chamei não. Vai dormir, cara, me deixa eu dormir. O menino vai lá. A segunda vez, ele ouve. Samuel, Samuel! E ele levanta com aquela disposição, sai correndo. Eis-me aqui, Senhor. Por que me chamastes? O Eli já nessa hora, segunda vez, já. Olha só. O que é isso aqui para vocês? O que é isso aqui para vocês? Então, é a certa irritação. Vamos deixar bem brando o negócio. Irritação. Então, você já viu alguém começar a ser contrariado? Já viu? Você começa a ser contrariado, vai gerando em você uma insatisfação. Esse negócio é igual um vulcão e vai. De repente, o que acontece? Uma explosão de ira, de raiva, até babar, de tão nervoso que você está. Já viu isso? Né? Então,
O sacerdote Eli, acho que já estava por aí. Não te chamei, menino, vai dormir. O menino vai dormir. A terceira vez o Senhor, Samuel, Samuel, ele pumba. Ele não, olha só, ele levanta. Não quer nem saber a terceira vez, nem sei. Levanta, eis-me aqui, Senhor. Por que me chamaste? Aí vem a diferença. Então, aí o sacerdote Eli, ele ouve o jovem Samuel. Ah, Samuel. Ah, Samuel. É o Senhor querendo falar contigo. Então, se ele te chamar de novo, você diz assim: fala, Senhor. O teu servo te ouve. E aí foi lá o jovem Samuel, se deitou, e aí o Senhor falou com ele. Samuel, Samuel. E aí ele então, fala, Senhor, o teu servo te ouve. Nós estamos na qualidade de vasos de Deus. Nós estamos escutando ou estamos ouvindo? O que será que nós estamos fazendo? E aí diz lá, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Bom, passado isso, eu então sou obediente, me levanto com toda essa disposição e resolvo descer e vou lá na casa do oleiro. Vou na casa do oleiro e encontro ele trabalhando. Deus está trabalhando, independente se nós vamos ou não vamos, se nós estamos lá refletindo ainda, se nós ainda estamos pensando, se você ver, continuar lendo Jeremias, no capítulo 1, 6, vai dizer, eu, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias falando para Deus. Está notando uma semelhança aí? Está notando um padrão no vaso de Deus? Então, se eu e você também estamos falando a mesma coisa, eu também digo, eu não sou pregador, não tenho as qualidades de pregador, porque não sou. No entanto, estou aqui falando com vocês, não é? Então, Deus está fazendo a obra, Deus está constantemente nas nossas vidas. Nós, às vezes, não reconhecemos isso. Deus, ele está buscando um relacionamento de amor contínuo comigo e contigo. Contínuo, constantemente ele quer esse relacionamento de amor. Ele está te convidando você a fazer parte da vida dele. Ele está te convidando para se alinhar ao que ele está fazendo. E aí, o que será que Deus está fazendo? O que será que Deus está fazendo? Deus, ele tem o plano já todinho formatado. Ele tem o plano todinho pronto. Ele já mandou seu filho, já nos remiu, já nos salvou, já nos deu tudo que nós precisávamos. Eu estou aqui olhando todos os vasos de Deus, todos já foram reconhecidos por ele. Todos estão aqui. Estão aqui para quê? Então, aí vem a continuidade dessa mensagem. Deus, quando ele pede para a gente ir na casa do oleiro, ele tem umas finalidades. Não é? E quando eu comecei a montar essa mensagem, eu comecei a montar ela de uma ordem. Então, o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5. Nossa, como assim? Não acaba? Item 6, item 7, item 8 e chegou no item 9. E eu nem comecei ainda. Então, né? Ali já estão me dando sinal ali e tal. Então, eu vou inverter aqui, né? Então, eu vou começar do final, porque se não der tempo, pelo menos acho que o principal foi falado, né? O principal foi falado. Então eu vou descer aqui, né? E vou até o final. Então olha só, Deus está ocupado,
Deus está trabalhando, né? E nós fomos lá. Então fomos lá. E lá ele faz eu e você presenciar uma coisa. Ele está lá moldando, não é? Ali a figurinha não dá para ver direito, mas está moldando um vaso, né? Está moldando um vaso. E eu, quando comecei a observar como que o artista oleiro ele trabalha, eu pensava que ele fazia de fora para dentro. De fora para dentro. E comecei a observar que ele faz de dentro para fora. A moldagem do vaso é de dentro para fora. É de dentro para fora. Ah, tá. É de dentro para fora. Ah, tá. Então a moldagem começa lá. E aí, tá vendo? O negócio aqui, ó. Eu já fui aqui, já está me dando aqui um falha de bateria aqui. O negócio é... Então, levanta-te, vai até a casa do oleiro e se coloca na mão dele para ele te moldar. Moldar onde? De dentro para fora. E aí por que eu inverti? Porque o último item eu considero agora o primeiro. Porque do primeiro vale todos os outros 8. Então, se nós entendemos esse último, vale por todos eles. Se não der tempo de falar, amém. Mas você já entendeu o último, que é o primeiro agora. Então, ele quer nos moldar de dentro para fora numa palavrinha bonita. Chama temperança. Em outras versões está dita assim, domínio próprio. Temperança, domínio próprio. O que é esse negócio aí? O que é isso, Senhor? Então, eu estou lá, me esmerando, dando o meu melhor, falando a palavra de Deus para quem eu estou discipulando lá, aquele casal de irado, e aí vem lá um meiro bem legal assim, para de querer me evangelizar aí, eu não vou me tornar evangélica, não. Aí eu recebo o meiro, processo. O primeiro momento é na mente, né? O primeiro momento passa pela mente, depois vai para o coração, mas no começo vai na mente. E aí aquilo vai dando uma contrariedade. Mas o que é isso? Eu estou extraindo da palavra de Deus, estou me dando o meu melhor, que é o meu lema desse ano, estou me esmerando para dar a palavra de Deus e vem uma atrapalhada dessa aí. Começa, né? Aí, aquele que habita em nós, né, que é o nosso Consolador, o nosso Ajudador, falou assim, mas as coisas de Deus não se discernem espiritualmente? Shalom, boa tarde, fique tranquila, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Saúde, paz, forte abraço, mandei o meu. Esqueci. Fiquei 2 dias sem mandar nada. Não quer? Não quer. Seja feita a sua vontade. Não quer a palavra de Deus? Não quer. 2 dias. Para minha surpresa, no 3º dia, que eu não mandei nada também, aí então vem um meiro. Olha, desculpa, o senhor pode continuar me mandando aquelas mensagenzinhas, porque de certa forma, ele me faz refletir, ele me faz pensar, e eu até gostei de algumas coisinhas. E o que você gostou? Né? Porque tem que ver o que é que gostou. Então, eu gostei, né? Eu vou falar daqui um pouquinho do que ela gostou. E aí, então, eu entendi. E então, o Senhor, Ele vai te direcionando, não é? A você encontrar uma estratégia de evangelismo. Uma estratégia em que você pode fazer o seu papel como vaso, fazer o seu papel de ide, fazer o seu papel de pregar o evangelho em qualquer lugar dessa terra, em qualquer lugar
Hoje, com esse aparelhinho que todo mundo tem, não é? Você chega em qualquer lugar que tiver esse sinal aqui, né? Como quase todo tem esse sinal, então você pode trabalhar, você pode ser usado como vaso de Deus. E aí, então, aqui vem esse tal de domínio próprio, temperança. Aqui que está a chave do negócio. Se eu tenho espírito, alma e corpo, e ele é integrado, eu não tenho como desintegrar isso, então eu preciso tomar algumas decisões. Quais decisões eu preciso tomar? Se eu vou, aí vamos na palavra de Deus, se eu me inclino para o espírito, eu desenclino, né? Desenclino das concupiscências da carne. Carne, leia, mente e alma. Concupiscência, o que é esse negócio aí? Esse negócio é os desejos. Os nossos desejos de alma e de corpo nem sempre são os desejos de Deus para nossas vidas. Então, se eu me inclino para o espírito, então todas as outras coisas vão começar a melhorar. Então, a temperança, o domínio próprio, começa aí. Uma decisão que eu e você temos que tomar hoje é se nós vamos dar vazão à mente e o corpo ou vamos dar vazão ao espírito. É uma decisão. Aí tem certo ou errado? Não. Tem consequências boas e não tão boas. E aí vive com elas. Vive com elas. Se você não quer a palavra de Deus, se você não quer um relacionamento com Deus, se você não quer ter Jesus na sua vida, se você não aceita que Ele é o seu caminho, a verdade e a vida, é uma decisão. Te traz consequências. Provavelmente você vai estar se inclinando para as concupiscências da alma e do corpo. E isso te trará consequências. Isso te trará situações que talvez possam que a nossa consciência ela começa a ficar fadigada. Porque, olha só, uma coisa é eu desconhecer completamente. Esses dias eu tenho conversado com um ateu. Já conversou com algum ateu? Conversou com ateu? Com ateu é um negócio legal. Esse que me falou assim, ó, eu sou ateu mesmo. Pô, legal. Ateu não praticante. Aí eu fiquei coçando a cabeça, ateu não. Eu conheço católico não praticante e comecei a entender que também tem evangélico não praticante, que também tem cristão não praticante, né? Então, mas ateu não praticante. Falei, em que você acredita, meu irmão? Eu não acredito em nada. Eu sou obra do acaso. É mesmo. E aí? Você vive com base em quê? Você não tem esperança, você não tem... Onde é o seu horizonte? Porque não crer no Criador é muito... Precisa ter muito mais fé do que crer no Criador. Para pensar. Nossa, essa conversa com esse ateu foi assim incrível. O cara é alienado no sentido de não estou nem aí. Não estou nem aí. Nada interessa, nada está bom, nada está... você vê perspectiva, não vejo nada. E é isso aí. Esse negócio aí, ó, esse negócio de Deus é invenção. Então, a gente precisa estar trabalhando nessa parte de domínio próprio, que é justamente quando você tem um tipo de conversa desse, você entender, nossa, Deus realmente precisa dar mais um tempo, porque nós estamos falando de juízo,
Jeremias estava falando de juízo 600 antes de Cristo. Cristo já passou 2017 anos e nós estamos falando. Arrependei-vos. Porque Jesus está voltando. Para buscar quem? Os ateus? Para buscar esses que não creem em nada? Ou esses que não são praticantes de nada? Esses com certeza vão ficar pelo caminho. Então, eles vêm buscar os vasos de Deus. Vêm buscar os filhos de Deus. Vêm buscar os discípulos de Jesus. Não é? Então, quando a gente começa a entender que há uma batalha sendo travada, e que essa é uma decisão que eu e você temos que tomar. Então, eu vou ter domínio próprio. Eu vou ter temperança. Da próxima vez que você começar, pense nisso. Eu tenho em Jesus o meu exemplo de homem que eu tenho que ser seguido, não é? Então, desce a casa do oleiro, deixa ele então te moldar, começando pela sua temperança, não é? Já que eu falei de temperança, eu já vou para um outro, não está mais na ordem, já está aqui. É um assunto correlato. Um dia me falaram longanimidade. Que palavrão, né? Longanimidade. O que é isso, Jesus? O que é essa palavra aí? E aí você procurando lá, você vai descobrir que esse é um item que diz assim, traduzindo no nosso português, bom português: tardio em irar. Tardio em irar. Então você vai lá na casa do oleiro, deixa ele te moldar, para que você tenha longanimidade. Que você seja tardio em irar. Por quê? Porque conversando com as pessoas, você vai vendo que as pessoas estão cada vez mais rápidas em irar-se. Você conhece gente assim? Tem gente que por qualquer motivo, mas por que você brigou? Sei lá. Sei lá por que eu briguei. Eu briguei. Então olha só, o irar-se em si só não é o problema. Porque a Bíblia diz, irai-vos. Então a palavra de Deus e o próprio Deus, ele se ira também. Então, o irar-se não é o problema. A questão é você explodir. E aquela explosão pode trazer muitas consequências. E consequências do pecado, por exemplo. Então, você começa a pecar. Então, ele diz assim, irai-vos, até é permissivo, mas não pecai. Então, quando você está indo lá na casa do orelho, e aí vem uma pergunta. A gente está descendo a casa do orelho com que frequência? Com que frequência que nós vamos lá à casa do orelho? Porque se a gente vai com frequência pequena, a probabilidade de nós estarmos naquele processo de vulcão é muito grande. Mas se eu vou todo dia, eu todo dia consigo ser tratado. Então, todo dia eu sou esvaziado desse processo. Então, eu começo a ficar realmente tardio em me irar. Né? Então, esse é uma característica que um vaso tem que ter. E aí, então, você já culmina esse com um outro, que é mansidão. Não é? Se você ler a Bíblia, você vai ver várias partes. O reino de Deus é dos mansos. Então, se você quer ir para lá, é dos mansos. Então, ser manso. E o que é ser manso? Ser manso é aceitar tudo que fazem com você? Né? Será que é? Ser manso é você, então, debaixo da palavra de Deus, você buscar uma resposta para aquele teu interlocutor que está procurando
te irritar. Então, se você começa a ter algumas características que você deixa, você coloca na mão do oleiro, e o oleiro começa a moldar dentro de você, então você começa a ficar um vaso melhor. Um vaso desses assim que Deus vai se utilizar grandemente. Tudo isso aqui tem passagens bíblicas que eu não vou estar lendo aqui para vocês, não é? Mas só para vocês entenderem que nós precisamos estar descendo a casa do oleiro constantemente. Se colocar na mão dele e deixar ele nos moldar de dentro para fora. Essa é a grande mensagem. E aí, vai acrescentando-se algumas coisas, né? Para quem está lendo Bíblia, de repente parece que é Gálatas 5:22, mas é Gálatas 5:22, né? Que é os frutos do Espírito. Se nós estamos nos inclinando para o Espírito, claro que ao se inclinar para o Espírito, nós vamos ter fruto de Espírito, não é? E nós vamos combinar essa mensagem com o amor, que é a base de tudo isso. Mas vamos acrescentando coisas, por exemplo, alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. E esse negócio parece ser tão importante que Deus fala assim de novo. Outra vez lhes digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Certa irmã, na sua luta travada contra a enfermidade grave do câncer, e lá na força do Senhor, mas aí tem que fazer o tratamento, não é? E aí uma parte do tratamento é uma coisa assim que chama quimioterapia, um negócio assim fabuloso. Fabuloso porque vai acontecendo umas coisas, parece que cai o cabelo, né? Parece, né? Aí a irmã falando disso, aí certo dia ela olha no espelho e aí ela olha para ela e ela tem 3 fios de cabelo. Aí a reação dela, hoje eu vou fazer trancinha com esses 3 fios de cabelo, e o dia transcreveu maravilhosamente bem. No outro dia ela olha, só tem 2 cabelos, 2 fios de cabelo. Olha, hoje eu vou repartir o meu cabelo daqui para lá, e o dia foi de muita felicidade. Não é? No outro dia ela olha, tem 1 fio de cabelo, hoje eu vou fazer um coquinho aqui, e vamos seguir. Glória a Deus, aleluias, toda feliz, e o dia foi fantástico. No outro dia ela olha, não tem fio de cabelo mais nenhum. E ela, que maravilha, agora não preciso mais pentear o cabelo. Não preciso pôr shampoo, não preciso fazer mais nada. Que maravilha, e seguiu. Quem lembra da irmã Miaco, aquele sorriso dela bonito? Quem lembra dela? Então, ela luta, né, contra a grave enfermidade do câncer dos ossos, do osso, né? E aí o tratamento que ela faz é um rigoroso regime baseado lá numa técnica, e aí esse rigoroso regime faz você perder peso, porque o câncer é nos ossos, então quanto mais pesado você for, pior é. Ela aqui no Japão sentia muitas dores, para a graça de Deus, para a glória de Deus, ela lá fazendo esse tratamento, ela já não tem dor mais nenhuma, mas o que fica estampado, como você está, irmã? Aquele sorrisão que você costumou ver, continua o sorrisão, e ela simplesmente disse, eu entreguei a minha vida ao Senhor. É Ele quem decide se vou ou se fico. Se fico, para a honra e glória de Deus. Se vou, para a honra e glória de Deus. Aleluia. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Então, deixa o Senhor moldar essa alegria. Claro que tem circunstâncias, claro que tem situações adversas, claro que tem contrariedades, claro que eu vou ficando cada dia mais. Hoje ouvi um termo, qual foi o termo, irmão? Rabugento. Nossa! A gente vai ficando mais velho, não, mais idoso, ou com mais idade, mas a gente vai ficando rabugento. Nossa, para aguentar essa rabugice. Nossa,
Então, e aí, então, a alegria no Senhor, ela tem que vir de dentro para fora. Independente de tudo isso. E ela é tão importante que Deus fala 2 vezes e fala muito mais vezes na Bíblia para você. Desce a casa do oleiro, não é? E se coloca na mão do oleiro e deixa ele moldar, por exemplo, a bondade. A bondade. Esses dias, ministrando, a pessoa falou, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu tenho que sofrer tudo isso? Eu e você nos considerando pessoas boas ou más? O que será que a gente se considera, né? Então, tem correntes A, corrente B, não é o caso. Aí Jesus fala, por que me chamas de bom? Jesus diz, não há ninguém bom na terra. Bom é só Deus. E Jesus era Deus, mas ele era parcela de homem. Ele diz, não há ninguém bom na terra. Nesse mesmo livro, Jeremias 2,13, o Senhor fala, porque o meu povo fez 2 maldades. E dessas 2 maldades decorrem todas as outras. 2 maldades. A mim me deixaram, eu que sou o manancial de águas vivas. E o segundo, e cavaram cisternas. E essas cisternas são rotas. Sabe o que é uma cisterna rota? É uma cisterna suja. Então o povo troca a água, que é Jesus, a água limpa, a água que você nunca vai mais ter sede, trocou por cisterna de água rota, água suja. Sujeira te lembra alguma coisa? Domingo passado, o presbítero está pregando aqui e fala de um tal de uma lavagem do carro, até ali, estou lá, mas que é isso, Jesus? Aí o carro é lavado, parece que está limpinho. Aí eles levam lá num galpão, põem uma tal de luz, e essa luz chama Jesus Cristo, e aí esse Jesus Cristo vai mostrando um monte de mancha, um monte de sujeira que estava no carro. Não é? Então essa mensagem também ela vem permeada que nós estamos trocando Jesus, estamos trocando Deus por cisterna rota. E aí se nós estamos usando essa cisterna rota, é água suja. Água suja lembra sujeira. Sujeira lembra que nós precisamos limpar as nossas mãos. E nessa mesma passagem, Gálatas 5:22, se você ler um pouquinho para cima, né? Você vir voltando, ele vai estar falando das concupiscências da carne. Vai estar falando lá de um monte de coisa. Não é? Um monte de coisa ruim. Um monte de coisa que talvez eu e você estamos praticando. E que nós então precisamos refletir e colocar realmente a água viva no lugar dessa cisterna rota. Né? Então, Paulo, em Romanos 15:14, ele diz assim, eu próprio, Paulo, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Não é? Então, uma característica de vaso de Deus é que nós estamos indo à casa do oleiro, estamos deixando ele nos moldar, e essa bondade, então, vai fazendo parte de nós. E essa bondade, eu já vou falar também de benignidade. O que é benignidade? Você gosta de levar pedrada? Gosta? Gosta de levar pedrada? Quem gosta de levar pedrada? Se eu começar a tirar pedra aqui em você,
como você vai reagir? Como será que nós reagiríamos se começássemos a levar pedrada? Provavelmente, se fosse eu ia pegar as pedras de volta. Estão me dando pedrada? Vou pegar as pedras e vou devolver. Se fosse eu. Mas aí eu vou contar a história de um vaso de Deus chamado Estevão. Estevão foi aproveitar, está lá em Atos 7, depois você lê lá. Então, ele estava sendo apedrejado, né? E aí, então, o que é benignidade? Ele estava lá, levando as pedradas, né? Ele entregando o espírito dele para Deus, ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Não lhes impute esse pecado. Isso é benignidade. Alguém está fazendo mal contra ti e você ainda está defendendo ele perante o Senhor. Senhor, Jesus Cristo também disse a mesma coisa. Senhor, eles não sabem o que fazem. Senhor, não liga para isso não. Eles não sabem. Isso é benignidade. Então, às vezes nós estamos sendo massacrados por alguém. Às vezes alguém está querendo nos destruir. Não é? Então, deixa a benignidade trabalhar. E aí você vai estar orando, você vai estar intercedendo, você vai estar fazendo coisas. Isso aqui se encaixa naquela característica. Ame o seu inimigo. Quem é que ama o inimigo? Inimigo a gente quer morto, mas Deus ame o seu inimigo. Semana passada o presbítero disse assim: esse que é seu inimigo, ele amanhã, se você fizer esse passo de orar por ele, interceder por ele, tocar o coração de Deus em cima dessa alma, ele vai estar aí do teu lado, louvando, dando glória a Deus. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho de vaso de Deus naqueles 5 ministérios que a gente falou. Dentro de todos aqueles, a gente vai achando qual que é o nosso. Veja o que Deus está fazendo, alinhe-se a Ele e o ajude naquilo que você pode fazer. Outro dia encontrei um crente, vamos chamar de crente, né? E aí eu disse para ele: paz do Senhor. E aí ele voltou assim: eu não vou dar a paz do Senhor para o irmão. Por quê, meu irmão? Porque lá em casa não tenho paz, lá em casa está um inferno. Por quê, meu irmão? Nossa, brigaiada, eu, minha esposa, meus filhos. Ninguém se entende naquela casa, um inferno. Crente. Aí eu disse para ele: você conhece a palavra shalom? Ele disse: acho que já ouvi falar. Então, eu quero desejar shalom para você, né? Shalom é uma expressão em que você expressa, né, um forte desejo de saúde, um forte desejo de paz, um forte desejo que você se encontre com Cristo, que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, que você tenha o amor de Deus. Shalom. Então, muitas vezes eu e você, da boca para fora, falamos paz, mas lá dentro, ó, não é? Então vai até a casa do oleiro, põe na mão dele, deixa ele te moldar a paz que excede todo entendimento. Olha só, essa comparação pode ser até assim: a gente todo dia fala bom dia,
Lá na fábrica, ohayou gozaimasu, né? É a mesma expressão. Só que a expressão shalom vem permeada de um forte desejo que você tem para com aquela pessoa. Aí eu disse para aquele irmão, quando você se deparar por uma situação dessa, você chega na sua casa e declara shalom, shalom, shalom para o seu filho que está irado, shalom para sua mulher que está falando ali, shalom para qualquer pessoa. E deixa Deus trabalhar, porque Ele está trabalhando. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Você está querendo fazer o trabalho de Deus. Quem traz você aqui é Deus. Quem te ajuda é o Espírito Santo. Quem é o caminho é Jesus. Nós só somos vaso. Vaso de Deus. Né? E aí eu já voltei, já que consegui chegar aqui no começo, não sei se eu falei de todos, né? Mas aí então a gente fala da essência. E a essência de todos eles é o amor. A base de tudo, para você ser tudo isso, todo esse vaso, é uma só: o amor de Deus. Aí, já foi falado aqui, né? Já ouviu a expressão? Eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais que tudo. É uma expressão. Só que se eu estou dirigindo essa expressão para Deus, está tudo certo. Mas aí eu estou me dirigindo essa expressão para o meu filho. E aí então, né, lembra do vaso Abraão? Abraão foi abençoado por Deus, já idoso, com um filho chamado Isaac. A Bíblia não conta, mas esse Isaac devia ser mimado, não é não? Se sou eu ou Abraão, nossa, é Isaquinho para lá, Isaquinho para cá, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu te amo mais que tudo. Cuidado. Cuidado. Tudo é tudo. Nada é nada. Então, cuidado. Então, se eu estou amando Isaquinho mais que tudo, aí Deus, ô Abraão, vem cá. Traz o Isaquinho aqui, pega o seu cutelo, sobe o monte e nós vamos fazer um sacrifício. Hã? E aí? Vamos pegar ela, vamos levar lá, cutelo na mão? Jesus amado, né? Então, há um jeito mais fácil da gente não precisar passar por essas provações. Coloque-se na mão do oleiro, né? Deixa ele moldar esse amor, e aí esse amor você vai conseguir entender que sobre todas as coisas, o amor é de Deus. O amor é de Jesus. E aí, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, e aí então, nós comecemos a entender a questão do amor entre nós. Então, esse amor entre nós começa assim. Primeiro que ele é um amor paciente, e é um amor que não é um troca de amor. Eu vou te amar, mas desde que você me ame. Condicional. Se não, estou fora. Então, o amor não é assim. O amor é uma coisa que a gente não é... O amor é só doador. Pensa num amor em que você só dá e não recebe nada. Esse é o amor de Deus. Um amor passivo, um amor complacente, um amor que não cobra, né? Esses dias, como pai, estou sendo muito cobrado. Pai. Né? Às vezes a gente não consegue externar esse amor, né? Mas hoje eu aproveitei. Hoje eu falei bom dia,
abracei, dei beijo, tudo que tem direito. Estava sem queitar, não tinha que responder mensagem nenhuma. Ai, que maravilha. Fiquei só meditando na palavra de Deus e, além de meditar, peguei os ensinamentos e comecei a praticar. Pratique esse amor. Esse amor que não é ciumento. Certa vez eu peguei uma irmã e falei: irmã, o que você está olhando aí? O celular é do marido. E ela lá, clicava aqui, clicava ali e tal. Irmã, esse celular é de quem? É do meu marido. Mas o que você está procurando aí? Não, porque sabe como é que é, né? Tem que vigiar. Ela vai buscar um preceito bíblico, tem que vigiar. Jesus. Falei, irmã, que coisa feia, você olhando o queitar do seu marido. Não, mas tem que vigiar, tem que vigiar. Falei, minha irmã, começa a entender o amor de Deus, né? Deus te colocou esse homem, né? Então, se você está preocupada, olhe para você. Eu acho que você está falhando em algum momento. Porque se você não está falhando, mulheres, homem nenhum vai te trocar por mulher alguma. Não é? Então, acabou a bateria do negócio, né? Ainda bem que a gente tem papel, né? Acabou a bateria aqui, que já estava dando tchutchu. Então, e aí o amor, então, ele tem que ser expresso, sabe? A minha experiência, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo todos eles, mas falta expressão. E o que é expressão? Expressão é isso, você pega, você abraça, você beija, você faz um carinho, faz um cafunézinho ali, ó, coisa linda, né? Talvez você não vai ter outra oportunidade de fazer isso, né? Você que tem pai, você que tem mãe, tem ligado para eles, tem falado com eles, oi pai, oi mãe, Jesus te ama, né? Aqui no Japão, as pessoas vão ficando isoladas, vão ficando sozinhas, vão ficando, como é que chama a palavra mesmo? Rabo, gente. Nossa, vai criando manias e mais manias. E nessa moldagem dessa ação, né, nós vamos deixando lá a nossa insolência, né? Nossa soberba, o nosso orgulho, nós vamos deixando tudo isso lá. O oleiro começa a trabalhar isso, vai limpando, né? E aí, quando eu era mais garoto, eu gostava de jogar futebol, mas era um futebol daqueles legal mesmo. Ó, daqui para baixo pode acertar, se tiver bola ou sem. Daqui para baixo pode acertar. Futebol era assim, futebol viril. Por isso que até eu jogava, porque não precisava ser craque. Era só bater da benadinha para baixo, estava valendo. Nossa, você jogou muito, cara. Batia muito, não é? Até o dia que eu levei. Um dia eu levei uma, meu irmão, nem sei de onde veio. Eu estava no campo, o cara veio e me acertou, eu desacordei, caí no chão. O que aconteceu? Sei lá. O que está acontecendo? Ah, é futebol que nós estávamos jogando? Nossa, pensei que era luta de boxe. Levei uma, aí então eu acordei. Jogar futebol não é isso aí que vocês fazem. Então, sabe, amor na competição? Amor na competição tem um ali, ó. Ele é atleta, é corredor. Ele falou para mim assim, não, eu sintonizo ali uma corrida, uma velocidade, eu não me altero, não me canso e vou. E aí eu corro, e que lugar você chega? Sei lá, qualquer um. O que chegar, tá bom. Eu fiz o meu melhor. Amor na competição. Não importa se eu sou o Itiban.
Não importa. Então, muitas vezes é melhor. O cara fez uma jogada bonita, te deu umas coisas que o povo não gosta, né? Cadê o Rogério? Ali, Rogério. Então, se você der um rolinho nele, nossa, cuidado, ó, cuidado, não der um rolinho nele, não. E aí sobra, né? Então, mas se o cara fazer isso, é uma habilidade que ele tem. Você aplaude. Pô, deixa ele fazer o gol, cara. Amor na competição, não é? E aí, né, nós vamos deixando de quebra as invejas, os ciúmes, né? Uma característica de amor também é a humildade. Sabe, amor escondido? Antigamente, eu amo aquela pessoa, mas ela não sabe que eu amo ela. Só eu amo. Eu amo ela. Nossa, eu amo tanto. Mas só ela não sabe. Mas não é bom, melhor ela saber? Não. É só eu gosto de amar ela. Eu fico amando ela. Sabe esse amor? Esse é o amor que nós precisamos ter pelas pessoas. Um amor que só eu amo. Eu não sei se a pessoa me ama. Não importa. Importa que eu amo ela. E se eu amo ela, eu oro por ela. Eu intercedo por ela. Eu jejuo por ela. Eu faço coisa que, nossa, não faço por ninguém, mas eu faço por ela. Então, o reino de Deus está fazendo algumas coisas. Deus deixou a expressão do amor, né? Então, Deus está trabalhando nisso. Então, muito melhor você trabalhar, ter esse amor escondido, do que um amor que é declaradamente, estou declarando que eu amo todos vocês. Não, esse não vai te ajudar em nada, porque talvez é só da boca para fora. Mas aquele em que eu dobro os meus joelhos, eu fico lá horas intercedendo pela pessoa. Esse é um amor que Deus olha. Amém? Nós precisamos também expressar um amor na sociedade, sabe? Crente está em baixa, meu irmão. Por que crente está em baixa? Porque a expressão do amor está em baixa. Então, você precisa ser cortês, você precisa ser atencioso, você precisa ser, em todo lugar que você está, se portar como um cristão. Se a Bíblia está falando que você não mente, que você é um homem de palavra, uma mulher de palavra, que você é cumpridor das suas obrigações, que você é gentil, que você não faz acepção de pessoas, né? Esses dias, uma irmã falando, olha, entrou uma pessoa, foi convidada a se retirar da igreja. E quem era essa pessoa? Essa pessoa, aparentemente, estava mal trajada. Aparentemente, não tomava banho. Aparentemente, não fazia barba. Aparentemente, estava sujo, imundo, mal cheiroso. Né? A gente parou para pensar? Se entra um desse aqui agora, né? Que reação que nós vamos ter? Uma expressão de amor, nós vamos receber ele como nós recebemos qualquer um aqui, com um abraço, né, fraternal, seja bem-vindo, fique à vontade, não é? Então, nós precisamos demonstrar isso na sociedade. Nós precisamos mostrar que nós não somos rudes, não somos indelicados. Quando a palavra nos exorta, é para o nosso crescimento. Quando vem uma palavra aqui muito agressiva, nossa, que palavra! Mas é para o nosso crescimento. Então nós precisamos realmente de mostrar esse amor. E esse amor é um amor, em essência, é um amor que você se abnega. Abnegação. Consegue entender isso? Não é? Então, esse é um amor que a gente precisa trabalhar. Amém?
Conclusão. Deus está trabalhando. Deus quer ter um relacionamento comigo, contigo. Né? E aí, então, Ele quer nos moldar. Então, é nossa decisão deixarmos Ele nos moldar ou não. Se deixarmos, traz uma consequência. Se não deixarmos, outra consequência. Como nós estamos falando de revelação, né? Depois procura Apocalipse 3, o que Deus vai fazer com aquele vaso que é só decoração. Um vaso de decoração. Sabe um vaso de decoração? Aquele que não é nem quente, nem frio. Aquele que fica em cima do muro. Aquele que a expressão que usa, um vaso morno. Então, procura lá em Apocalipse 3 o que Deus vai fazer com o vaso morno. Amém? Quero orar por você, perdão pelo horário, né?